Olá, neste encontro vamos dar exemplos de práticas pedagógicas. O ensino de ciências naturais não deve e não pode se limitar a uma abordagem conteudista. A aula é um espaço privilegiado em que as diferentes explicações sobre o mundo, os fenômenos da natureza e as transformações produzidas pelo homem podem ser expostos e comparados. Por isso é importante estar atento a assuntos do cotidiano e do contexto social destes alunos, para que eles sejam discutidos e trabalhados em sala de aula. O ponto de partida para qualquer atividade de ciências é o encontro entre a criança e um determinado fenômeno que ela vai tentar compreender ou com o qual vai interagir. Um assunto que não tem saído dos noticiários é a dengue. Nem poderia ser diferente. O número de infectados só cresce. A transmissão da doença se dá através do mosquito Aedes aegypti, que se reproduz facilmente em água parada. A questão da dengue traz consigo um leque de possibilidades que podem ser exploradas em sala de aula. O mosquito transmissor da dengue é originário do Egito, na África, e vem se espalhando pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta desde o século XVI. Hoje, há mosquito da dengue em diversos países das Américas, bem como na África, Ásia, Austrália e Polinésia. Levando em conta estes dados, o professor pode trabalhar com questões de localização, de geografia e de clima. O ideal é perguntar se as crianças já ouviram falar da dengue, se sabem quem é o transmissor e como a doença é transmitida. Com um mapa em mãos, dá para mostrar onde o Aedes aegypti surgiu. Contextualizar falando que a dispersão pelo mundo ocorreu através do deslocamento de pessoas picadas por mosquitos infectados. O professor pode explorar o local onde moramos, apontar onde está localizado o Brasil, falar que existem muitos outros países e que alguns também estão sofrendo com a dengue. Aproveite este gancho para abordar outras questões. Que tal mostrar um cartaz com várias bandeiras? Explicar que os países têm costumes, regras e idiomas diferentes. Sempre relacione as questões tratadas com exemplos práticos. Durante a atividade, mostre utilizando o mapa que, dependendo da localização, cada país também tem um clima diferente. Explore esta questão. Junto com as crianças, faça uma lista das características do clima do nosso país. Não esqueça de associar o nosso clima quente e úmido como fator determinante para que o mosquito da dengue ter se adaptado bem ao Brasil. Outro ponto importante que pode ser explorado pelos professores é o ciclo de vida do mosquito. Uma fêmea pode dar origem a 1.500 mosquitos durante a sua vida. Se a fêmea estiver infectada pelo vírus da dengue quando realizar a postura dos ovos, há a possibilidade das larvas já nascerem com o vírus. Comece a atividade desenhando no quadro coisas vivas e coisas consideradas não vivas. Pergunte aos alunos se eles sabem o que é ciclo de vida. Anote as respostas, tente chegar a um senso comum. Reforce que cada ser vivo tem seu próprio ciclo de vida. Peça ajuda às crianças e, além do mosquito, coloque outros exemplos no quadro, como animais, o homem, as plantas. Agora, com o apoio de ilustrações e figuras, explique como é o ciclo de vida do Aedes aegypti. Fale como esse mosquito se alimenta, como se reproduz, quanto tempo vive. Descreva seus hábitos. Diga quantos ovos uma fêmea pode colocar. Fale das fases, do ovo que se transforma em larva e vira um mosquito. Apenas a fase adulta do mosquito é terrestre. Todas as demais se passam na água. Faça-os pensar por que é importante conhecer e pesquisar o ciclo de vida do Aedes. Aproveite a oportunidade para contar que, pesquisando o ciclo de vida, foi descoberto que a fêmea gosta de colocar seus ovos em água acumulada em pneus, garrafas, pratos de vasos de plantas, caixas de águas destampadas, calhas, entre outros. Mostre fotos para que eles possam visualizar a situação. Estimule as crianças a relacionarem os conhecimentos do ciclo de vida às informações que ajudaram a descobrir formas de combate. Foi estudando o ciclo de vida do Aedes aegypti que se percebeu que, ao eliminar criadouros artificiais, diminuiria também a incidência de mosquitos e a transmissão da doença.
Esta não é a primeira vez que o Brasil enfrenta problemas por causa de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. No início do século XX, a maior preocupação era com a transmissão da febre amarela urbana. Em 1955, após várias medidas de controle, o mosquito foi erradicado do Brasil. Mas no final da década de 60, foi constatado que ele estava de volta. Inicie a atividade contando para seus alunos que nas nossas cidades o Aedes encontra condições ideais para se reproduzir, pois eles gostam de locais com grande concentração de habitantes. Agora, com um enfoque maior à prevenção, você pode abordar a questão das cidades que estão cada vez mais populosas. Peça para que cada criança represente uma cidade em desenho. A intenção é incentivá-los a pensar que o crescimento traz consequências como o desmatamento, a poluição dos carros, o acúmulo de lixo, o lixo jogado nas ruas e as enchentes. Estimule-os a falar um pouco destes problemas. As consequências do desmatamento, por exemplo, vão da redução das áreas verdes à diminuição do habitat natural de bichos. O que acontece a partir disso? Diminuem os predadores de algumas espécies de alguns bichos e insetos se proliferam mais. Muitos pontos podem ser abordados pelo professor. Relembre que o Aedes coloca os ovos em recipientes com água parada. Conte que o Brasil já enfrentou problemas com esse mosquito e que com medidas rigorosas conseguiu obter sucesso no combate. Peça para as crianças pensarem quais medidas podem ser tomadas para evitar que o mosquito se reproduza. Leve seus alunos por um passeio pelo pátio da escola. Peça ajuda deles para encontrar locais que podem reter água parada. Depois, de volta à sala, divida a turma em grupos de 4. Com a participação dos grupos, faça uma lista no quadro, pontuando quais os possíveis criadouros artificiais do mosquito. Divida os itens expostos no quadro e peça que cada grupo faça um cartaz explicativo com frases, desenhos ou recortes de revistas sobre os cuidados necessários para evitar a reprodução do mosquito. Estimule as crianças a participarem desta grande campanha contra a dengue. Incentive-os a fiscalizar se em casa está tudo certo. Como você viu, a partir de um tema é possível abordar diversas questões. No próximo caderno pedagógico, você encontrará outras sugestões de como trabalhar as ciências naturais. Nosso encontro termina aqui. Bons estudos!